Caro amigo, caro amiga da área VIP do Jornal dos Concursos, estamos aqui mais uma vez para resolvermos questões de direito administrativo. Vamos falar de questões elaboradas pela Fundação Carlos Chagas para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que nós tivemos em 2011. Para a resolução de nossas questões, nós vamos levar em conta o que nós estudamos durante o nosso trabalho teórico, durante os 80 módulos que você assistiu, onde nós vimos ato administrativo, administração pública. Agora nós temos condição de resolver várias questões de concursos públicos, tá bom? Então nós vamos aplicar aqui o que nós aprendemos durante todo o nosso trabalho, durante todo o nosso caminhar. Vamos falar um pouco a respeito de licitação. Você se lembra quando nós falamos de licitação na administração pública? Nós havíamos afirmado que a necessidade de licitação, a necessidade de procedimento licitatório prévio, ou seja, antes das contratações a serem realizadas pela administração, constitui um imperativo constitucional, constitui uma obrigação que está no texto constitucional. Essa obrigação, ela é absoluta? Não, ela não é absoluta. Ela é relativa, porque o próprio texto constitucional permite que, por meio de lei, crie exceções, ou seja, hipóteses em que não depende de licitação para a elaboração do contrato. Então, o que surge? A obrigatoriedade de licitação é a regra. Excepcionalmente, nós não a teremos. Quais são as exceções? São aquelas que estão previstas, basicamente, na Lei 8.666, de 93, que trata de normas gerais aplicáveis aos procedimentos licitatórios e aos contratos administrativos. Lá na lei você vai encontrar as hipóteses de licitação dispensada, as hipóteses de licitação dispensável e as hipóteses de licitação inexigível. São as três hipóteses em que nós não teremos a licitação. Portanto, são exceções àquela obrigatoriedade que você conhece, a obrigatoriedade que está lá no texto constitucional. Para ilustrar, a quem compete legislar sobre licitação? Já sabemos que, observado o texto constitucional, compete à União editar normas gerais a respeito de licitação. Ora, então é permitido aos Estados-membros legislar sobre licitação? Sim, desde que a respeito de pontos específicos. Mas, de fato, essa possibilidade dos Estados legislarem se tornou absolutamente pequena ou exígua, porque a União, ao editar as normas gerais, praticamente exauriu todo o tema, tá certo? Mas, em tese, permite-se que os Estados venham a legislar sobre licitação? Sim, desde que a respeito de pontos específicos. A União compete legislar sobre normas gerais de licitação, tá certo? Então, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais. Uma outra questão importante: a quem compete editar a lei que preveja as hipóteses de fato que excepcionam a obrigação de licitar. Ou seja, a quem compete legislar sobre licitação dispensada, dispensável ou inexigível. Como compete à União legislar sobre normas gerais a respeito de licitação, só a ela, a União, competirá editar normas que prevejam as situações fáticas que excepcionem a obrigação de licitar, a obrigação de estabelecer-se o procedimento licitatório prévio. Então, somente a União preverá hipótese de dispensa, hipótese de dispensabilidade e hipótese de inexigibilidade de licitação. Legal? Legal. A questão que nós vamos ver agora, ela trata precisamente ou pontualmente da hipótese de inexigibilidade de licitação. Desde já é bom lembrar, as hipóteses de inexigibilidade estão previstas no artigo 25 da Lei 8.666, de 93.
São 3 hipóteses que eu tenho lá no artigo 25. Mas destas hipóteses, nós notamos algo comum entre elas, que é o quê? A impossibilidade de fato ou jurídica de se realizar o procedimento licitatório. Então, quando se diz que a licitação é inexigível, é porque ela não é possível, é porque ela é inviável. Mesmo que eu, administrador público, pretenda fazer a licitação, eu não vou conseguir. Esta é a distinção maior entre as hipóteses de inexigibilidade e as hipóteses de dispensa, que estão no artigo 24. Nas hipóteses de dispensa de licitação do artigo 24 da Lei 8.666, nós temos uma relação enorme de situações de fato que legitimam a dispensa. Entretanto, dentre aquelas situações, não há qualquer situação que indique inviabilidade, que indique impossibilidade. Nós vamos encontrar ali situações em que o licitar se torna um pouquinho mais complicado, mas que não é uma situação intransponível. Então, o administrador, diante de uma daquelas situações, ele pode, porque a lei lhe permite, fazer a licitação que é viável, que é possível, apesar de mais dificultosa, ou abrir mão dela, dispensando-a. Então, no caso da dispensa de licitação, não há inviabilidade. No caso de inexigibilidade, sim. E é sobre a inexigibilidade, que nós vamos tratar. Vamos à nossa questão, então? Então, vamos lá. Olha o que nós temos. Observado o texto da nossa questão aí. Lá, segunda das questões, né? Não constitui hipótese de inexigibilidade de licitação. Então, o que se pretende extrair da questão? Nós vamos ter que encontrar, dentre as alternativas, aquela que não é uma hipótese de inexigibilidade. Correto? Então, o que nos interessa aqui será a alternativa que vem a assinalar uma hipótese que não é de inexigibilidade. Não se esqueça, a inexigibilidade pressupõe inviabilidade, pressupõe um obstáculo intransponível. Tá certo? Legal. Vamos analisar cada uma das alternativas do nosso material, então? E comparando cada uma delas com o texto legal, com a Lei 8.666. Então vamos lá, olha o que nós temos. Na primeira alternativa, que nós temos lá em cima, está dito o seguinte. Temos que achar aquela que não é hipótese de inexigibilidade, tá bem? Vamos à letra A. Aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por empresa exclusiva. Se só pode ser fornecido por empresa exclusiva, não dá para fazer licitação, é impossível. Mas vamos observar o texto, olha a redação que nós temos abaixo do texto, o texto legal, hein? Artigo 25 da Lei 8.666. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor ou empresa exclusiva. Então, observando o texto legal, podemos dizer que a alternativa A não nos traz uma hipótese que não seja de inexigibilidade. A alternativa A traz uma situação de inexigibilidade. Então, não nos interessa. Vamos à letra B. A letra B. Não constitui hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação de serviços técnicos de restauração de obras de arte e de bens de arte e de bens de valor histórico, de natureza singular
com empresa de notória especialização. Vamos observar o texto para sabermos se é uma hipótese de inexigibilidade ou não. Olhe o texto, artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial quando tratar-se da contratação de serviços técnicos previstos no artigo 13, de natureza singular, com profissional ou empresa de notória especialização. Então, nós temos aqui natureza singular e notória especialização. O que nos interessa saber é se esse serviço de restauração, se ele está previsto lá no artigo 13, que é mencionado na questão. Vamos observar o artigo 13 para sabermos? Olha o que nós temos no artigo 13. Para efeito de se considerar serviços técnicos profissionais especializados relativos à restauração do quê? De obras de artes, bens e de valores históricos. Obras e artes e bens de valor histórico. Portanto, a alternativa B, ela nos traz sim uma situação de inexigibilidade, o que não nos interessa, tá bem? Vamos à letra C. Não constitui hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação de profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública. Vamos observar o artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição para a contratação de profissional de qualquer setor artístico. Então, olhe, setor artístico, nós temos aqui, direto ou indiretamente, por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Aqui eu tenho a opinião pública sendo mencionada. Portanto, na alternativa C, também uma hipótese de inexigibilidade, que não nos interessa, porque nos interessa aquela que não é. Vamos à letra D. Constitui hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação de instituição dedicada à recuperação social do preso, de inquestionável reputação ético-profissional e sem fins lucrativos? Ponto. Agora vem até aqui. O que devemos ressaltar? Inexigibilidade constitui hipótese de inviabilidade, de impossibilidade. Se a administração quer contratar uma empresa para que tenha a reeducação, a ressocialização de presos, isso não quer dizer que não seja possível fazer a licitação. Ela é possível sim. Não há um obstáculo, não há uma intransponibilidade, não há uma inviabilidade para que se diga ser inexigível. Veremos que este caso é um caso de dispensa e não de inexigibilidade. Então voltemos ao nosso material. Olha o que nós temos. Observado o texto, o artigo 24 da Lei 8.666 está dito: é dispensável e não inexigível a licitação para contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estruturalmente da pesquisa de ensino ou de desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social de preso, desde que a contratada tenha inquestionável reputação ético-profissional e que não tenha fins lucrativos. Portanto, aqui eu tenho uma hipótese de dispensa de licitação e não de inexigibilidade. Portanto, a alternativa D constitui o nosso gabarito. Mas vamos à próxima, vamos à letra E. Na letra E, não constitui hipótese de inexigibilidade a contratação de parecer de natureza singular
com profissional de notória especialização. Vamos observar o texto da lei. É inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, de natureza singular. Aqui tem natureza singular, então vamos descer. Com profissional ou empresa de notória especialização. Aqui tem notória especialização. Resta saber o quê? Se esse parecer constitui serviço que está previsto no artigo 13. Então, precisamos conhecer o artigo 13. Vamos lá a ele. Observando o artigo 13, podemos dizer que consideram-se serviços técnicos profissionais de natureza especializada aqueles relativos a pareceres. Portanto, a letra E traz também uma hipótese de inexigibilidade. Com isso está errada. Observando o texto da questão, então, podemos dizer que a alternativa que traz uma hipótese em que não há inexigibilidade, a única hipótese que não há inexigibilidade é a alternativa D, onde eu tenho uma hipótese de dispensa de licitação. Tá certo? Então, observe, caro aluno, caro aluna, que para a resolução dessas questões de licitação, é muito importante que você saiba quais são as situações que levam à dispensa, do artigo 24, e quais são as situações que levam à inexigibilidade, do artigo 25. Deverá conhecer também o que nós temos lá no artigo 13, que prevê os serviços singulares, tá certo? Com isso, nós terminamos mais um módulo de Direito Administrativo aqui na área VIP do Jornal dos Concursos. Até o nosso próximo encontro.